Algo em você já responde, mesmo antes das palavras, antes do pedido, antes da intenção consciente. Existe um sinal sendo emitido agora, silenciosamente, sem esforço, sem pausa. E o universo escuta esse sinal o tempo todo. Mas deixe uma pergunta atravessar sua atenção por um instante. Se o universo realmente respondesse às palavras, por que tantas pessoas pedem mudança e continuam presas exatamente na mesma realidade? Por que alguém afirma prosperidade e ainda assim vive cercado de escassez? Talvez o universo nunca tenha escutado as frases. Talvez ele esteja ouvindo outra coisa, algo mais profundo, algo que não pode ser disfarçado. A vibração que você sustenta por dentro. Existe uma frequência constante sendo emitida dentro de você, mesmo quando você está em silêncio, mesmo quando acredita que nada está acontecendo, mesmo quando ninguém percebe. Essa frequência nasce das emoções que você repete, das crenças que você aceita, das interpretações que você faz da própria vida. E o universo responde exatamente a isso, não às palavras. A coerência energética que existe por trás delas. É por isso que duas pessoas podem desejar exatamente a mesma coisa, e ainda assim viver destinos completamente diferentes. Uma pede prosperidade, mas vibra medo de perder. Outra quase não fala, mas vibra certeza silenciosa. E o universo reconhece essa diferença imediatamente, porque frequência encontra frequência. Assim como um rádio só capta a estação que está na mesma sintonia, a realidade só responde ao campo vibracional que você realmente sustenta. Agora perceba algo ainda mais curioso. A maioria das pessoas tenta mudar a realidade, mudando apenas as palavras. Repete afirmações, cria frases positivas, tenta convencer a própria mente, mas dentro delas, a vibração continua a mesma sensação de dúvida, a mesma expectativa de falta, a mesma memória emocional de que as coisas sempre foram difíceis. E enquanto essa frequência permanece ativa, nada realmente muda. Existe um momento de consciência em que essa percepção começa a surgir. E quando ela surge, algo interno desacelera. Se essa compreensão já começou a despertar dentro de você agora, talvez permanecer por aqui faça sentido, porque algumas ideias que aparecem neste espaço podem ajudar a reorganizar essa percepção de dentro para fora. Nesse ponto, algo simples se torna claro. Manifestar não é convencer o universo. Manifestar é alinhar o próprio campo interno. Quando essa compreensão começa a ganhar espaço, a urgência diminui, o esforço diminui, e nasce uma pergunta silenciosa. Que frequência eu realmente estou emitindo agora? A vibração que você emite não é criada em momentos especiais. Ela nasce nos pensamentos repetidos, nas interpretações automáticas, nas emoções que você alimenta sem perceber ao longo do dia. Cada reação silenciosa constrói um campo. Cada crença aceita fortalece uma direção energética. E lentamente, essa direção se torna a realidade mais provável. Muitas pessoas acreditam que manifestar significa desejar algo com força suficiente. Mas desejar não muda a frequência. O que transforma a frequência é coerência interna. É quando pensamento, emoção e percepção começam a caminhar na mesma direção, sem conflito, sem tensão escondida. Quando isso acontece, algo curioso começa a surgir na experiência da vida. Situações aparentemente comuns passam a se reorganizar. Conversas inesperadas aparecem. Ideias que antes pareciam invisíveis começam a se tornar claras. Caminhos que pareciam fechados revelam pequenas aberturas. Não porque algo externo decidiu ajudar, mas porque a sintonia mudou. E quando a sintonia muda,
Novas possibilidades entram no campo perceptivo. A realidade nunca respondeu às frases que você disse ao universo. Ela sempre respondeu ao campo que você sustentou enquanto falava. Esse campo é formado por padrões emocionais, por expectativas silenciosas, por imagens internas que você considera possíveis ou impossíveis. E enquanto essas imagens continuam apontando para a mesma direção, a realidade continua confirmando exatamente isso. Existe um ponto de maturidade espiritual em que essa percepção deixa de ser teoria. Ela se torna responsabilidade consciente. Nesse ponto, a pessoa percebe algo transformador. A frequência não é algo distante. Ela está presente em cada pensamento repetido, em cada reação automática, em cada emoção que ganha espaço dentro do corpo. E quando esses padrões começam a se reorganizar, o campo inteiro muda junto. A mente desacelera. O corpo relaxa. A sensação de luta diminui e algo profundamente estável começa a surgir dentro da consciência. Não é uma euforia artificial. É uma sensação silenciosa de alinhamento. Nesse estado, a pessoa para de tentar convencer a realidade. Ela começa a emitir clareza. E quando clareza é emitida, a realidade encontra um novo ponto de ressonância. É nesse momento que muitas pessoas dizem que as coisas começaram a fluir. Mas o que realmente aconteceu foi outra coisa. A frequência mudou. E quando a frequência muda, o universo responde imediatamente.